Acredite. Jesus convidou a renovação íntima, mas ainda hoje há resistência às suas lições de vida. Despertou a esperança e a aflição enlouquece. Aconselhou o perdão e amava com tempo. Enalteceu a humildade e o orgulho interno. Recomendou a paz e a guerra do baixo. Preconizou a caridade e o egoísmo do mundo. Louvou a fé em Deus e a descrença por tudo. Ensinou a verdade e a hipocrisia não existe. Exaltou o amor e o ódio prospera. Jesus prometeu o Consolador para recordar suas lições e ensinar todas as coisas que antes não puderam ser ditas. Allan Kardec cumpriu a promessa do Senhor e, inspirado pelo Espírito de Verdade, codificou o Doutrina Espírita. O Mestre Divino pagou com a comida o anúncio da Boa Nova. Acredite, pois, que o Espiritismo existe para que você amplie o entendimento espiritual e para, com o sacrifício de suas imperfeições, o nascimento do reino de Deus no próprio coração. Convidamos a todos e põe o seu celular silencioso para que agora possamos nos harmonizar através da nossa prece, para até então começarmos a receber a mensagem da noite de hoje. Fechemos os nossos olhos, aquietando os nossos corações do cotidiano, das adversidades, do barulho externo, buscando neste momento uma completa conexão com o nosso Pai Criador, agradecendo pela oportunidade da reencarnação, esse instrumento basilar, esse instrumento maravilhoso no nosso processo evolutivo. Agradecendo pelas dádivas, mas também agradecendo pelas adversidades, pelos problemas, agradecendo pela família biológica e, sobretudo, a família espiritual. Agradecendo o alimento físico e o alimento espiritual. Muita atitude de gratidão pelo seu amor incondicional, pelos benfeitores incansáveis a cada momento, a nos incluir, a nos auxiliar. E assim, com o coração repleto de gratidão, porque esta é a palavra de ordem, que possamos estar receptivos, atentos à mensagem da noite de hoje, e que possamos, ao sair deste hospital de almas, repletos da luz e da paz do nosso Mestre Jesus. Convidamos o nosso querido palestrante da noite de hoje com o tema A Bíblia do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso querido Adolfo Rocha, que já é um trabalhador da casa. Boa noite.
ainda, quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecias, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas dentro de mim, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se nesse ato não tivesse caridade, não tivesse amor, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazente. A caridade não é invejosa, não é temerária, e nem tampouco precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com absolutamente nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, todas três permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, está no capítulo 13, dos versículos de 1 a 7 e 13. Boa tarde, boa noite, mais uma vez. Boa noite. Eu li a primeira epístola de Paulo aos Coríntios porque ela carrega uma força incomensurável, indescritível, com relação aos espíritos inferiores. Sempre que os espíritos se aproximam, e eles estão, alguns nem mal são, mas eles estão em estado de perturbação, alguns desencarnam de acidentes violentos, alguns desencarnam, às vezes, de doenças trágicas, graves, e eles chegam no plano espiritual muito perturbados. E quando os espíritos, que eles são perturbados, eles estão intranquilos, se aproximam de mim, imediatamente eu penso na epístola de Paulo. Aí eu começo a descrever a epístola de Paulo, misturado com o soneto de amor, o soneto do amor de Luiz Vaz de Camões, que se consagra naquela música Monte Castelo, da Legião Urbana. E quando a gente começa a mentalmente citar essa epístola juntamente com o soneto do amor, eles vão se tranquilizando. É como se fosse um bálsamo para eles, é como se fosse um remédio. Seria bom se o tema fosse a conversa com os espíritos, né? Mas eu vou esperar uma oportunidade para a gente vir aqui conversar sobre alguns espíritos que se aproximam da gente, vários. Alguns para cantarem para a gente músicas inéditas, alguns para buscar na gente equilíbrio, paz, sossego. Alguns se aproximam para conversar, porque estão
precisando de conversa. Então, eu vou esperar uma oportunidade para a gente vir aqui e a gente conversar. Às vezes são espíritos que ontem sofreram um desastre brusco, violento, e ficam perdidos. E às vezes eu olho o vídeo, as pessoas hoje postam os vídeos, são horríveis, né? E quando eu olho os vídeos, eu sinto uma pena imensa deles. E aquela pena que eu sinto deles funciona como um radar imenso. Eles correm para cima de mim. Aí eu vou conversar com eles, alguma vez abraçá-los. Vocês já abraçaram um pouco? É completamente diferente. Mas a gente abraça. Então seria, uma palestra assim seria interessante, né? Mas o nosso tema de hoje, nós vamos conversar sobre a Bíblia e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos conversar sobre a Bíblia, né, que está aqui, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem demagogia. Alguém aqui já leu a Bíblia? Trechos, né? Trechos. Eu preparei essa palestra aqui. Boa tarde, meu querido. Eu preparei essa palestra porque uma vez, eu fui falar sobre a doutrina espírita e eu disse assim: eu sou espírita, eu uso a Bíblia como um instrumento de pesquisa, mas eu me debruço mesmo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando eu falei isso, eu fui o motivo de uma queixa muito grande na casa espírita, porque eu assino a cabeça. Mas na realidade, eu uso realmente a Bíblia como pesquisa. Para mim usar como meu instrumento, no meu trabalho, para aquilo que eu faço, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E a Bíblia, né? Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu tenho um livro, né? Essa é a Bíblia católica. Quantos livros tem aqui? Quantos livros tem? 73 livros. Aqui tem 73 livros, olha. Quer dizer, você não vai ler um livro, você vai ler 73 livros. O Evangelho segundo o Espiritismo é só um livro. Daí, o que é mais fácil você ler e estudar? Um livro ou 73? Claro. A gente tem que entender que a codificação espírita, a codificação da doutrina espírita, era uma coisa muito séria, muito bem pensada, com muito cuidado. Se os espíritos da codificação, Erasto, Fenelon, Santo Agostinho, Jesus, Espírito de Verdade, e tantos outros, Erasto, e tantos outros que participaram da codificação, seria muito fácil, e é claro que os primeiros livros do Pentateuco foram o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Os dois primeiros livros. Então seria muito fácil os Espíritos dizerem assim: não, a gente não vai falar nada sobre o Evangelho. Nós vamos tratar da doutrina e o Evangelho é a Bíblia. Não era fácil a gente entender isso. Mas olha só, quando eles resolveram, através da codificação, lançarem o Evangelho segundo o Espiritismo, é porque algo estava para acontecer com relação ao que existe na Bíblia. A Bíblia ela tem o Velho Testamento, 37 livros, 39 livros, o Novo Testamento, 27 livros, e os Apócrifos, que são 7 livros. Então, quando os Espíritos examinaram a Bíblia, eles veem o seguinte: espera aí, Jesus, ele começa a aparecer no Novo ou no Velho Testamento? No Novo Testamento. Na questão 565 do Livro dos Espíritos, quando Kardec fez a seguinte pergunta:
Qual o modelo a seguir? Os Espíritos responderam: Jesus. E Jesus está onde? No Novo Testamento. Porque se assim não fosse, ele podia ter dito que seria Moisés, Jeremias, Malaquias. Não, mas ele está no Novo Testamento. Então, Jesus. Mas por que a doutrina espírita, ela não é que o espírita não lê e não estuda a Bíblia, mas a codificação, ela foi montada no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento tem Jesus. O Velho Testamento não. E além do mais, o Velho Testamento, ele traz coisas celestiais e traz coisas humanas. Há uma mistura muito grande entre as leis sagradas e a lei de Moisés. E sempre havia uma confusão muito grande na Bíblia com relação a essas leis. Porque uma vez, os 10 mandamentos dizia assim: não matarás. É uma lei. Mas lá em Moisés, as leis de Moisés, que estão no Velho Testamento, vem não matar. Peraí, como é que eu posso olhar um livro sagrado e de repente ter algo dentro dele que se contradiz? Para não levantar celeumas, os espíritos preferiram que a codificação fosse embasada no Novo Testamento. E a Bíblia, ela tem diversos livros, né? Ela é um monte de livros. Deixa eu abrir aqui, por favor. Uma outra coisa, a Bíblia, ela foi escrita em aramaico. E alguns textos em hebraico. Agora veja só. Como é que eu digo, hoje nós estamos, né, no século XXI, como é que eu digo em inglês, eu estou morrendo de saudade? Não existe. Porque a palavra saudade só existe no dicionário português. Vamos dizer qualquer coisa que leve à saudade. Mas daí eu posso interpretar de diversas maneiras. Porque no inglês não tem saudade, não tem a palavra saudade. Só no português. Agora você imagina o aramaico. Uma língua que era falada por Jesus, que foi extinta. A Bíblia foi traduzida para o inglês, o francês, o espanhol, o português. E as traduções, elas não são 100% originais. Não tem como. Não dá para traduzir algo que seja genuinamente aquilo que está escrito. E a Bíblia também era assim. A Bíblia também era assim. Os Espíritos procuraram o Novo Testamento porque ele era mais contemporâneo. E Jesus falava de uma forma bem mais clara do que os profetas lá no Velho Testamento. Jesus era muito objetivo. Ele era muito claro. E olha que muitas pessoas na época ainda não conseguiam entender o que o Cristo falava. É tanto que o doutor Dalei perguntou: mas como é que o senhor está me falando para me voltar o vento da minha mãe de novo? Jesus olhou para ele e disse assim: mas eu não consigo entender porque você leva para essa lógica. Se fosse nós diríamos assim: olha, você está um pouquinho, né? Porque eu estou te falando de espírito. E você vem falar de você entrar no vento da sua mãe. É uma coisa até ignorante e pesada, porque eles não conseguiam ver aquilo que era claro. Só verá o reino dos céus quem nascer de novo. Quem nascer? Como é que eu vou nascer de novo? Morrendo e voltando. Morrendo e voltando. Essa é a única lógica. Porque eu não vou voltar ao vento da minha mãe depois que eu estou velho. Era isso a noção que eles traziam na época de algumas coisas que Jesus dizia. Olha, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma lógica sequencial que você não se engana.
Já a Bíblia é diferente. Você quer ver uma coisa? Na Bíblia aqui, quando eu abro ela, qual é o primeiro livro da Bíblia? Hã? A Gênesis, né? Mas isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro ou é falso? Nem o professor sabe. E aí, mas é minha gente espírita, né? Se é verdadeiro ou é falso? É falso. É falso. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. E ele volta como a gente. Está errado. O último livro da Bíblia qual é? Hã? Apocalipse. É falso ou é verdadeiro? Hein? Falso ou verdadeiro? Hein? É falso. O último livro da Bíblia foi João, a terceira carta de João. Embora João tenha escrito o Apocalipse. Mas o último livro da Bíblia é a terceira carta de João. Língua da Constituição. Por isso que a gente usa a Bíblia como uma fonte de estudo. Né? Aí a gente vai descobrindo essas coisas. Com os grandes estudiosos, os teólogos da Bíblia. Mas o Evangelho, ele é bem claro. Vocês vejam que quando a gente lê o trecho do Evangelho, o que acontece imediatamente? Eu estou lendo aqui uma parábola do Cristo, imediatamente vem o quê? A explicação da parábola. Mas se você quiser filosofar, porque a doutrina espírita é uma filosofia, você lê a parábola, não olha a explicação e busca em você aquilo que você entendeu. Aí você busca aquilo que você entendeu. Né? Você filosofa. Se você filosofou correto, você vai lá na resposta, na explicação que os espíritos deram a Kardec, você chega exatamente ou naquilo que está lá, ou algo parecido, onde a ideia é a mesma. Na Bíblia não. Na Bíblia não. A Bíblia, algumas pessoas levam o texto ao pé da letra. Quer ver uma coisa? Coisa que eu achei interessante aqui. Olha assim. Olha o que está lá na Bíblia. Quem trabalha no sábado será morto. Êxodo, capítulo 35, versículo 2. Aquele que trabalhar dia de sábado deverá ser morto. Sim, mas espera aí, isso está lá no Velho Testamento. Quer ver outra coisa? O homem que se deitar com outro homem, no caso aí seria o homossexualismo, será punido até a morte. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 13. Daí, os protestantes terem a versão cruel, completamente ininteligente contra os homossexuais. Que é uma coisa aberrante o comportamento que eles têm com relação aos homossexuais. Porque são irmãos nossos, são filhos de Deus. Mas como está lá no Velho Testamento, eles são cegos com o Velho Testamento, eles olham isso aqui como lei. Tem que ser morto. Olha outra aberração. Olha outra aberração. Os filhos desobedientes e rebeldes que não ouçam seus pais e se comprometem no vício serão apedrejados até morrer. Está na Bíblia, Velho Testamento. Está em Deuteronômio, capítulo 21, versículos de 18 a
21. Espera aí. Mas lá nas leis sagradas está dizendo o seguinte: não matarás. E estão mandando matar. Porque as pessoas trazem alguns problemas. É um filho rebelde, é uma pessoa que é homossexual, é o adultério, tem que morrer. Que condição é essa? Que lei é essa? Onde é que está o amor? Onde é que está o perdão? Isso é muito cruel. Isso é banal. Então, peraí. Você faria isso com seu filho? Vamos perguntar ao protestante. Você faria com seu filho? Ele vai dizer que não. Então, peraí. Então, em algum momento eu não sigo a Bíblia. Você também não. E nem eu. Porque eles não teriam coragem de matar o filho dele porque fosse rebelde. Então eles também não seguem a Bíblia, ao pé da letra, como eles dizem. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, para que não haja dúvidas, ele foi completamente dissecado, explicado. O espírita, ele tem o privilégio de ler e entender. Isso do Evangelho. Porque o Evangelho, ele tem que ser entendido por todas as castas. Por todos os graus de entendimento. Ele tem que ser lido e compreendido. Porque se o doutor lê o Evangelho e ele entende, e o analfabeto, semi-analfabeto, que consegue ler algumas letras, ele lê o Evangelho e ele não entende, alguma coisa vai estar errada. Porque a mensagem é para o doutor e é para o homem de pouca letra. Daí o Evangelho ser algo sagrado, ser algo divino. Todas as vezes em que você lê o Evangelho e lê de uma forma sadia, profunda, você descobre muitas coisas. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Espírita. Evangelho no lar é fundamental. Existe a história de São Tomé. Veio para quê? Veio para quê? Faça o seguinte, ó. Quem não faz Evangelho aqui? Quem não faz o Evangelho? Coloca um pé de rosa dentro de casa. Observe como é que ela está. Observa como ele está, o pé de rosa. Aí você começa a fazer o Evangelho. Começa a fazer o Evangelho dentro de casa. Depois de meses, olha o pé de rosa aí como é que ele. Olha como é que ele. Ele vai estar mais bonito que ele. Os animais de casa não adoecem. Porque eles são muito sensíveis. Né? Eles não adoecem. As brigas em casa se acabam. Há discussões, não há mais brigas. Há discussões e um entendimento muito rápido. E de repente o Evangelho começa a lançar na criatura humana a filosofia chinesa. Você pode brigar com sua esposa, ficar o dia inteiro não falando com ela, mas à noite, na hora de dormir, está pensando. Não pode brigar. Faz as pazes e vão dormir em paz. E o Evangelho, ele vai trabalhando com isso, essas coisas, porque ele é profundo. Ele é totalmente penetrável no ser humano. O espírita, ele tem esse privilégio, né, de fugir um pouco da Bíblia, usar ela como um livro de pesquisa e se debruçar no Evangelho, porque tudo está aqui. Aqui só tem um livro. E quando você vai fazer o Evangelho no lar, você começa do capítulo 1 ao último capítulo do Evangelho. Quando você lê aleatoriamente o Evangelho, o que vai acontecer? Muitas mensagens vão ser repetidas. Porque quer queira, quer não, sempre que você abrir, algumas vezes
pela lei da probabilidade, vai cair algumas coisas repetidas. Mas se você pegar o Evangelho e ir do capítulo 1 ao último capítulo, você vai ter o ensinamento do Evangelho. Algo sagrado no Evangelho, as crianças. A criança, ela quando começa a fazer Evangelho, ela vai bagunçar a tua casa, não tem jeito. O Evangelho, ela não vai deixar praticamente você fazer o Evangelho. No entanto, ali é um Espírito. Ali é um Espírito. Bagunçando ou não a hora do Evangelho, o que for dito está gravado. Porque ali é um HD. E as conversas do Evangelho, a prece, a elucidação do Evangelho está gravada. E ele vai ser uma criatura diferente. A criança que ela é evangelizada, quando ela chega aos 16, 18 anos, na fase adulta, ela é uma criatura diferente. Ela é aquele homem ideal que a doutrina espírita tanto fala. Aquele homem ideal. Aquela criatura que é incapaz de passar por cima de alguém. Que é incapaz de ser corrompido ou corrompido. Ela é incapaz de entrar no vício. Porque o Evangelho penetra profundamente no perispírito e lá cria raízes. E lá na frente, quando ele tiver dificuldade, o Evangelho vem com uma força absoluta. Às vezes eu coloco a minha casa, quando eu me tornei espírita, a minha casa, ela é o laboratório. A minha casa para mim é um laboratório. Porque os meus filhos estão no Evangelho comigo desde 2 anos de idade. Eu já tenho filhos com 35. Mas o comportamento deles, eu devo ao Evangelho. Há algo também interessante que a gente conversou ontem aqui no nosso trabalho sobre a reforma íntima. Eu tenho que ser o exemplo para eles. Eu tenho que ser o exemplo para eles. Porque quando eu falar do Evangelho de Jesus, quando eu falar das coisas que o Evangelho me ensina, se eu não for o exemplo, se eu não for moral, eles não vão me respeitar. Eu tenho que falar do Evangelho e eu tenho que ser o Evangelho. Senão não funciona. Senão não funciona. Uma vez, a minha filha fez uma pós-graduação em São Paulo e ela estava desesperada para arranjar um emprego. Eu dizia, tem calma. Tem calma. Quando a hora de chegar, vai chegar. Aí de repente ligam para ela, uma clínica aqui em São Francisco, que queria uma entrevista com ela, e ela veio desesperada para cá para a clínica. Quando chegou ali, aí o médico sentou na frente dela e disse, olhou o currículo dela, muito bom, aí disse, a senhora vai ficar conosco. No entanto, a senhora começa a trabalhar a partir da semana que vem, porque eu vou demitir a dona fulana e tal, para a senhora ficar no lugar dela. Ela disse, não quero. Mas a senhora está prestando todo mundo, não quero. Minha filha arrumou os currículos dela. Aí eu chegou em casa à noite, eu perguntei, deu certo a entrevista? O papai não deu. Porque ele queria que eu ficasse no lugar da mulher. Porque eu não sei a necessidade dela daquele emprego. Eu fico aqui debaixo das suas asas, sobrevivo, mas ela eu não sei. Porque se eu ficar no lugar dela, de repente ela não vai ter dinheiro para pagar a conta dela, não tem no colégio do filho. E eu fico por aqui. Papai, eu fiz certo ou errado? Eu disse, você fez certo. Nunca passe por cima de mim. Isso aí eu não estava lá na hora com ela, não. O Evangelho que estava nela. Não passe por cima de ninguém. Não queira ficar no lugar de ninguém. Sempre que alguém leva vantagem, outro levou uma desvantagem imensa. Esse é o pensamento. Essa é a filosofia espírita. O Evangelho, ele vai nos deixando, de uma certa forma, vamos dizer assim, não exagerando o texto, purificados, né? Purificados. Uma vez, eu
eu fui visitar uma pessoa no hospital, que fica no Monte Castelo, Centro Médico. Então, um amigo meu era um rapaz que estudava no EJA comigo, e eu criei uma paixão por ele, eu gostava muito dele. Era um casal homossexual, pronto, era um casal homossexual. E eu gostava deles dois demais. Rapaz muito bem preparado, um era doutor, e o outro era um estudante de filosofia. E eram pessoas que eu adorava, eu gostava muito deles. E na coincidência das coincidências, o rapaz que fazia filosofia adoeceu. Aí eu cheguei para ele e perguntei, meu amigo, o que está acontecendo? Ele disse, não, eu estou sentindo uma gastrite, uma coisa, aí eu vou ao médico na segunda-feira, vou fazer os exames. Aí eu esperei. O EJA na terça-feira, aí na terça-feira eu perguntei para ele, e aí, Alex, o que aconteceu? Eu vou fazer cirurgia. Cirurgia? O médico achou melhor fazer cirurgia. Eu fiquei assim. Aí ele foi fazer cirurgia. Uma semana depois, o companheiro dele me liga. Adolfo, dá para tu vir aqui? Porque Alex fez a cirurgia, mas ele está no TI, em recuperação. Aí, Alex, eu não fiz isso, tá? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, ele estava na UTI. Eu olhei para ele, meu Deus, ele vai saber. Imediatamente, eu sabia que ele ia desencarnar. Mas eu não quis absolutamente. E eu senti na obrigação, todo dia estar lá. A primeira coisa que ele disse, não, me dá um passo, ele não passo nele. Meu Deus, estou preparando ele para o desenlace. Eu estava preparando ele para o desenlace, eu sabia que ele ia estar. E eu preparei ele para o desenlace. Um dia, o rapaz me liga. Adolfo, a Alex acabou de desencarnar. Era 7 horas da noite. Aí eu me isolei, fiquei com uma tristeza, com uma pena, mas ao mesmo tempo eu estava bem porque eu tinha participado da preparação do desenlace, do corte, do cordão. Eu tinha participado. Ele ia ser desvinculado do corpo de uma maneira mais tranquila, menos dolorosa. E eu fui a Emmanuel, era uma quarta-feira, fiz o meu trabalho que eu tinha que fazer na Emmanuel e voltei para casa. E fui me deitar, fiz uma prece, me deitei. Quando foi 4 horas da manhã, a minha esposa estava do lado, e eu acabou. Aí uma pessoa, eu olhei aí. Escolhi aqui lá. Subi aqui no meu cabeceiro da minha cama. Posso te dar um abraço? Aí ele deu um abraço. Um abraço para um morto, né? Ele me deu um abraço. E chorou. Chorou. Aí eu abracei. Vai com Deus, vai com Deus. Fica em paz, fica tranquilo. Aí saiu atrás com Deus. Aí eu peguei o celular, imediatamente. Essas coisas a gente tem que ter certeza. Liguei. O companheiro dele. Onde é que você está? Eu estou aqui no velório de Alex. Por quê? Ele acabou de sair daqui. Como é que ele está? Tranquilo. Chorou de saudade. A emoção. Mas preparado. E passou. 30 dias depois, eu estou deitado. Alex chega de novo. Adolfo. Me acorda. Dá um abraço. Adolfo, eu não preciso mais estar nesse estado. Eu estou bem, tudo tranquilo. E foi muito bom ter estado com você. Vá com Deus, meu amigo. Só que mediunidade não é melzinho na chuveira. Não é. O espírito, quando ele desencarna de uma doença dessas, que é um câncer no estômago, né? E ele carrega miasmas.
Por mais desligado que ele esteja, ele carrega nada. E como ele chegou a primeira vez, ele tinha acabado de desencarnar às 5 da tarde, e às 4 da manhã ele vinha e deu um abraço, aquele abraço dele me contaminou. Eu passei o dia todinho com a mesma sensação que ele tinha quando desencarnou, com os mesmos sintomas, com as mesmas coisas, com todo aquele miasma. E a gente realmente sente isso. Aí, com o passar das horas, aquilo se recompõe totalmente. O Evangelho, ele nos dá essa graça, né? Essas coisas bonitas, dessa convivência com o plano espiritual. Uma vez, eu estava em casa, de noite, aí chega um cantor, eu sou muito famoso, eu tinha visto um show dele, e quando eu olhei, eu tive muita pena, e geralmente acontece quando eu tenho aquela pena profunda, aí parece que é o radar. Quando eu sinto aquela pena, o radar. Aí eu, uma pena, olhei o show dele, aquela coisa, fiquei com muita pena dele. Aí fui dormir. De madrugada ele me acordou com um violão e começou a tocar este violão. Olha, isso foi a melhor coisa do mundo. Eu ouvi aquele violão, aquelas músicas inéditas, ele cantando, uma maravilha. Puxa vida, eu fiquei a noite toda acordada, a manhã toda acordada, fui dormir 6, 7 horas da manhã. Ele tocando aquele violão para mim, cantando aquelas músicas. No segundo dia, aí veio de novo com o violão dele. No terceiro dia, aí no quarto dia, eu estava acabadinho. Eu digo, ó, meu amigo, é o seguinte, ó, eu gostei da sua música, foi muito bom, mas não, eu estou dormindo todo dia assim, eu tenho que trabalhar, eu estou dia 5, 6 horas da manhã, depois seu violão tocando para mim. Não aguento mais. Aí realmente, aí eu acho que ele nunca mais apareceu. Para não dizer que não apareceu, um dia eu estava na cidade de Pinheiro, o Silvio me chamou para fazer uma palestra lá, e estava época de carnaval. E era um carnaval, uma zoada terrível, eu me isolei num quarto e fiquei preparando a palestra. Aí ele veio com aquele violão dele, de novo, sentou do meu lado, aí disse, eu não vou tocar, eu vou citar um poema, uma música, e o senhor escreve para mim. O senhor recita ele lá na palestra? Eu digo sim. Você vai fazer, sem violão. Escreva aí, diga o que você quer, aí ele foi educando e eu escrevendo, dizendo e escrevendo. Eu escrevi, deixa eu ver. E quando chegou lá no dia da palestra, na hora da palestra, o que eu fiz? Eu disse para ele, ainda vou fazer o seguinte para você. Eu vou botar uma música sua que eu gosto demais. E vou deixar a música tocando ao mesmo tempo que eu sinto o seu poema. Aí eu fiz. Aí quando eu cheguei lá, aí eu pedi lá o rapaz para tocar a música e eu citei em cima da música dele o som dele. Aí quando eu olho, ele vai lá morto de feliz, morto de alegre. E isso são coisas que a gente fica feliz. Eu duvidava da minha mediunidade até o dia em que o Alex veio me dar um abraço. Porque mediunidade é uma coisa muito abstrata. E é sempre bom o médium nunca, jamais querer estar seguro. Sempre duvidar do espírito que está ali ou do espírito que virá. Sempre duvidar. Nunca estar seguro daquilo. E eu sempre fui assim, até o dia em que o Alex chegou e me deu aquele abraço fraterno de amigo, porque eu ajudei no desenlace. Um outro caso que me deixou muito perplexo, na Coab, à noite, de madrugada, um rapaz sofreu um acidente violento e ele desencarnou ali. Só que antes de desencarnar, ele ficou respirando e as pessoas filmaram. As pessoas filmaram e jogaram na rede social.
Aí minha filha passou para mim, papai, olha aí o que fizeram. Aí quando eu olhei, eu olhando o vídeo, e com o sentimento de uma pena imensa daquele rapaz. Tão jovem, meu Deus, tão jovem. E eu com uma tristeza, uma pena dele imensa. Aí mataram. Aí eu fui para a Emmanuel. Fiz meu trabalho da Emmanuel. Quando eu saio da Emmanuel, ele senta no meu carro, do meu lado, e me abraça, uma pessoa que eu não conhecia. E chorou veementemente. E eu fiquei sem saber o que dizer para ele. E deixei ele chorar, me abraçar e chorar, e até ele ficar tranquilo. Enquanto ele chorava, eu lançava uma prece para ele ficar em paz. Que ele ia se encontrar. E eu dando todo o suporte para ele. Todo o suporte para ele. Se eu não fosse espírita, se eu não tivesse conhecimento dessa doutrina, eu tinha ficado doido. Nas duas situações eu tinha corrido com medo. Mas essa segurança, essa transparência que o Evangelho dá, é uma coisa assim, indescritível. Uma vez eu fui atender uma pessoa que estava correndo na rua, feito doido. E ela estava em casa trabalhando, e aquela gritaria na rua. Aí minha esposa chegou e disse para mim, Adolfo, a filha de Mário está correndo feito doido aí no meio da rua. Pegaram ela, levaram para dentro de casa, estão lá, estão lendo um terço, acenderam uma vela, não sei o quê. Estão pedindo para eu ir lá. Aí eu fui. Cheguei lá, olhei para ela. Aí tinha um rapaz do lado dela. Aí eu sentei aqui do lado dela, conversando com ele. Peguei um trecho do Evangelho, abri, li, e comecei a mentalizar ela e ele. Até que ele se tranquilizou. E ela, tranquilo, está bem, está tudo tranquilo. Posso ir embora? Posso. Aí eu saio. Quando eu chego em casa, ele está lá, comigo, e querendo fazer a mesma coisa, sair correndo comigo no meio da rua. Eu digo, não, peraí. Aí parei. Peguei a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, pedi para ele sentar e fui ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Quando a gente começa a ler, aí parece que a gente está lançando sobre eles assim um bálsamo de serenidade, de paz, de harmonia. Aí eles vão ficando tranquilos. Sabe quem é esse rapaz? É um rapaz que fazia odontologia, que pulou aqui no prédio Renascença. Vocês viram? Pois era ele. E a menina era irmã. Também ela nunca mais teve perturbação. E ele realmente entendeu o que a gente queria que ele recebesse naquele instante. Então essas coisas não tem preço. Isso é algo divino que está aqui. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem aqui um de vocês, nenhum, que de repente está num lugar e vem algo indescritível, onde a vontade que vocês têm é de sair correndo. Aquele pavor, aquela coisa que parece que vai tomar conta de você e você vai sair correndo. Isso é assustador. Para quem não conhece, para quem não tem este Evangelho. Aí as pessoas dizem assim, sim, e a Bíblia? Sim, a Bíblia é um livro sagrado, mas falta outros conhecimentos. Uma vez eu estava na Praia do Araçagi, estava vendo um encontro evangélico. Eu não sei o que fizeram lá, e tinha uma menina lá que era médium, e mediunidade é o seguinte, se a mediunidade está descontrolada e o espírito está ali, ele não quer saber de nada. E a menina ficou completamente louca. Se batendo no chão. E o pastor botava a Bíblia na cabeça e orava, e nada. Era o Satanás. Era o Satanás que estava ali. O que eu fiz? Eu perguntei, eu posso ajudar? Não, mas o pastor já está aí. Sim, eu sei, mas está dando jeito.
Eu posso ajudar? Todo mundo aperreado, eu fui lá, olhei para ela, botei a mão na cabeça dela, conversei ali uns 5 minutos, 10 minutos, ela se levantou. Tranquilo. Tranquilo. Isso não é mágica não. Isso não é mágica não. Ó. É alguém que está ali precisando de ajuda. Só isso. Desesperado. Perdido. Encontrou o radar na praia. Era ela. E ele chegou lá e é como uma pessoa que está num rio descendo, vai morrer afogado, de repente aparece um galho. O galho que aparecer, ela vai se pendurar. E assim são eles. E a gente imediatamente resolveu o problema. Porque a gente acredita nisso aqui. Nessa força que teve dentro. Uma vez me chamaram lá no bairro São Raimundo, e tinha uma menina lá que estava toda amarrada. Toda amarrada. Corda lá dentro, quarto fechado. Ela tinha dado um monte de gente. Ela tinha dado em policial, ela tinha dado um monte de gente que tinha ido lá. Aí a pessoa me botar numa boca quente, né? Adolfo, vai lá. Eu confesso a vocês, eu fui apavorado. Porque quando eu cheguei lá na casa, eu abri a porta, ela estava desse tamanho, toda amarrada, dentro do quarto. Aí eu disse, por que você... Não, Deus me livre, soltar ela aqui, ela vai fazer a maior roça aqui do mundo. Ela já aprontou várias aqui. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, e eu morrendo de medo, fecha aqui a porta, eu vou ficar com ela. E o evangelho, o senhor vai ficar com ela, eu vou. E vou soltar ela. Ah, ela vai dar no seu. Eu não sei, eu vou soltar ela. Eu preciso soltar ela para conversar com ela. Fui lá, fechei fecha a porta, o pessoal fechou por fora. Né? Eu peguei e comecei a conversar com ele. Não era ela, era ele, era a médica. Ele era esse. E comecei a conversar com ele, por sinal também, eu escrevi uma mulher. Você conversar com ela, se tranquilizou, me enganou. Aí eu disse, eu posso ler um trecho do Evangelho para você? Pode, aí eu li, ouvi. Está bem? Estou bem. Aí eu bati na porta. Pode abrir. Ela está tranquila. Está inclusive desamarrada. Aí quando o pessoal abriu a porta, aí tinha uma pessoa na porta, que era a irmã dela, a irmã da médica. Na hora que abriram a porta, aí ela partiu. Partiu, me derrubou, me jogou no chão, correu para cima da gente. O negócio era comum. Aí eu segurei ela, não sei como. Segurei ela, a Mary, sentei ela no chão, fiquei conversando com ele. Aí um amigo meu disse assim para mim, meu amigo, diz para ela olhar um caixão que tem ali e mande ele olhar quem está dentro do caixão. Aí eu disse para ele, olha, ali no centro daquela sala tem um caixão, vai lá olhar. Olha aquele caixão, quem está dentro dele? Não, vai lá, olhe. Aí só vi o grito. Eu fui olhar no caixão, quem estava dentro do caixão. Aí eu não acredito. Aí ela foi contar a história. O que aconteceu? Por que ela estava dentro daquela casa? Porque ela era uma mulher que tinha sido um amante do dono da casa. A médium era a cunhada dele. E a esposa era a irmã da médium. E o espírito estava com ódio da esposa dele. Por quê? Eles não sabiam desse caso. E um dia lá, ele era um motorista de ônibus, não sei porquê, eu não quis entrar em detalhe. Um revólver dele caiu no chão, disparou e ela morreu. Ela desencarnou. E ela ficou completamente perturbada. E com ele o tempo todo, porque ele era dela e tudo, e dentro de casa. Fazendo o vendaval. E eu sei que eu consegui tranquilizá-la. Deixei tudo tranquilo.
O problema maior que ficou era a amante que o marido tinha e que ela não sabia. Que era o espírito que estava ali cobrando, né, o que havia acontecido. Mas a tranquilidade ficou, voltou. Era uma demônia, cara. Ninguém segurava ela. Ela dava em todo mundo. Não tinha homem para segurar ela. Mas eu confesso a vocês, eu entrei na sala, eu só entrei na sala, me estive aqui. Se eu não tivesse com esse livro, eu não tinha entrado lá. Eu entrei com o Evangelho, acreditei na força do Evangelho, soltei a porta dela. E eu fiquei com medo de apanhar, porque ela tinha dado um monte de gente. Mas essas coisas, né, são assim mesmo. Evangelho é coisa sagrada, é algo divino, é acreditar. É acreditar. E o grande trabalho da doutrina espírita é a nossa reforma, é a nossa melhora como criatura. Eu tenho um amigo que sempre me dá conselhos. E sempre a questão bate na minha reforma íntima. Na minha melhora como ser humano, com o meu comportamento moral e, acima de tudo, sempre trabalhar no bem. Sempre trabalhar no bem. Sempre se engajar no trabalho e nunca soltar. Eu tenho um trabalho que eu faço com as crianças do Lar José fazem 26 anos. Eu tenho certeza absoluta que no dia que eu soltar aquele trabalho, se eu me desvincular daquele trabalho, por alguma negligência minha, algo sério vai acontecer comigo. Então eu não posso deixar aquelas crianças. Eu tenho outro trabalho sério que a gente faz há 24 anos numa favela. Eu não posso deixar. No dia que eu deixar aquele trabalho, eu vou ter consequências graves comigo, porque eu vou responder criaturas que estão ali e estão sendo doutrinadas. A gente só vai levar para eles o Evangelho. E isso é algo que a gente tem que olhar com muita seriedade. Muita seriedade. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a nossa noite aqui com um texto o Espiritismo, ele fala sempre do crescimento do Espírito. E eu vou mostrar para vocês aqui o texto de um Espírito que havia cometido suicídio. E ele havia cometido suicídio por causa de um amor não correspondido, né? E ele cometeu suicídio. E um dia eu estava em casa e o nome dele é Francisco José. Ele me trouxe esse texto no dia 26 de janeiro de 2018. E eu achei muito bonito o que ele escreveu, porque ele tinha passado por uma situação muito dolorosa do suicídio. E anos depois ele escreveu isso aqui que eu achei muito bonito. Vou olhar para o céu e contar estrelas. Deixa eu só aumentar a letra aqui, que eu estou saindo. Vou olhar para o céu e contar estrelas. Vou olhar para o céu e vou contar estrelas. Para sentir em mim os seus olhos iluminados. Vou olhar para o céu novamente e vou contar estrelas. Para sentir a força do seu sorriso singelo e humanamente encantador. Vou olhar para o céu e vou contar estrelas. Porque nelas encontra aquela tua felicidade ímpar, sonhando as carícias da paz. Vou olhar para o céu e vou contar estrelas, todas as vezes que eu senti saudade de você.
Sentia falta do teu olhar.